1 Coríntios 16, versículo 7 em diante, diz assim: porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Aí no 9 ele diz, por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler pelo menos o versículo 9 juntos? Será que você consegue aí ler comigo? Vamos tentar? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, aleluia. Porém, o que está escrito aí no finalzinho? Há muitos adversários. Eu não sei, mas eu sempre combato uma ideia que existe no meio cristão, de que quando Deus abre uma porta para nós, não há resistência. É uma ideia, é uma crença que existe no coração de alguns crentes equivocada. Tem gente que pensa que se Deus abriu, se Deus preparou, se Deus preparou uma oportunidade, então tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser muito fácil, tudo vai ser, assim, só pasto verdejantes e águas tranquilas. Isso não é verdade. Pode ser que existam situações em que uma resistência, uma adversidade, seja um sinal de que Deus não esteja no negócio. Por exemplo, lá no caso de Jonas, eles estavam enfrentando uma tempestade naquele navio, naquele barco, e os marinheiros, você deve se lembrar desse texto, né? Eles estavam remando, fazendo força para tentar sair daquela tempestade, mas com Jonas dentro do barco, e aí o texto diz que eles se esforçavam em remar em vão. Por quê? Porque eles estavam lutando contra Deus. Então o problema ali era um problema mais grave do que parecia. Quem está me acompanhando, diga amém. Então naquele caso o problema era uma resistência. Eles estavam lutando sim contra o Senhor, naquele caso era. Mas isso não pode ser tido como padrão. Essa não é uma resposta que pode ser padronizada. Existem situações que Deus abre, escancara a porta, nos coloca diante de tremendas oportunidades, nos prepara maravilhosas bênçãos, e uma resistência acontece, adversidades se levantam, problemas surgem, e aí eu vejo alguns crentes sempre dizerem assim, puxa pastor, está uma luta, eu acho que esse negócio não é de Deus não. Você já viu gente falar assim? Estou enfrentando uma batalha, sabe, estou enfrentando uma luta tão grande, eu acho que Deus não deve estar nisso não. Querido, cuidado com esse tipo de afirmação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, aqui ele está dizendo, olha, eu quero muito fazer uma visita para vocês, mas eu não queria passar por aí apenas de passagem, eu não quero passar rápido, eu queria ficar um tempo com vocês, eu queria gastar um tempo de qualidade com vocês, mas eu entendo que neste momento não vai dar, porque aqui onde eu estou, uma grande porta se me abriu, foi aberta. Ora, porta para quê? Obviamente, dentro do contexto, para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Então ele está dizendo, olha, uma grande porta aqui se me abriu, e aí nós temos que entender essa palavra porta aqui como oportunidade, amém? Então toda vez que eu falar para a mensagem de hoje, porta, você vai entender o que? Oportunidade, diga glória a Deus. Porta é o que? Oportunidade. Então Paulo está dizendo, olha, uma grande e eficaz porta se me abriu, eu estou aqui diante de uma tremenda oportunidade. Aí ele completa a ideia dizendo, porém, existem, o A aqui com H de haver, existem muitos adversários. A oportunidade é grande, a porta que me foi aberta é eficaz, estou diante de uma tremenda chance,
mas entendo que foi Deus que me deu a oportunidade, desejo passar por ela, desejo passar por essa porta, mas também entendo que muitas lutas eu terei para enfrentar, para passar por essa porta. Vou enfrentar algumas adversidades para eu poder aproveitar esta oportunidade. Até aqui quem está entendendo, diga amém. E por que é importante a gente entender isso? Porque em regra, quando a gente fala de oportunidade, as pessoas pensam, mesmo dentro da igreja, que a oportunidade vem numa caixa, numa embalagem, escrita assim, ó, oportunidade aqui dentro, viu? E uma seta piscando. Mas irmãos, na maioria absoluta das vezes, as maiores oportunidades de Deus para a nossa vida virão numa embalagem diferente, disfarçadas de lutas, de batalhas e, como diz o texto, de muitos adversários. Às vezes tudo que você enxerga é adversidade, e às vezes tudo que Deus enxerga é a oportunidade. Você pode estar diante da oportunidade da sua vida e olhar de lado e dizer, meu Deus, mas quantas adversidades. Porque, repito, as maiores oportunidades vêm numa embalagem diferente. Elas vêm em forma de luta, problema, adversidades, batalhas. E aí você olha e não, a maioria das pessoas, a verdade é essa, elas olham e elas não conseguem enxergar uma oportunidade naquela embalagem. Elas só veem problema, elas só vê muita adversidade. Poucos na Bíblia foram aqueles que, diante de lutas e adversidades, como o apóstolo Paulo, enxergaram uma porta aberta, uma chance de fazer a diferença, uma tremenda oportunidade de marcar a história. Então eis aí o tema da mensagem de hoje, gente. A mensagem de hoje ele vai colocar aqui para a gente ver, está escrito aí, identificando, não é assim, Cauê? Identificando, mas não está aqui ainda não. Aí, não, também não é isso não. O tema. Opa, agora foi, está lá. Identificando o que, gente? Grandes oportunidades. Qual é o tema da mensagem de hoje? Identificando grandes oportunidades. Você gostaria de ter uma sensibilidade de Deus para perceber oportunidades divinas diante de você? Você gostaria de ter a mente e o coração tão alinhados a esse livro que é a Bíblia, que ao menor sinal você conseguisse enxergar o que a maioria das pessoas não vê? Enquanto está todo mundo reclamando, enquanto está todo mundo dizendo misericórdia, está amarrado, e você está até esfregando a mão, é a minha chance, vou aproveitar essa oportunidade. Irmãos, a história que eu escolhi para a gente poder tirar algumas lições daqui, 3 para ser bem direto, é uma história muito conhecida, a batalha de Davi e Golias. 1 Samuel, abra aí a sua Bíblia, o capítulo é o de número, vamos ler a partir do 16, capítulo 16, só para a gente lembrar da historinha, e aí depois a gente vem com os pontos de hoje. Gente, isso é importante, hein? Considere o que eu estou ministrando aqui. 1 Samuel 16, a história de Davi, a grande oportunidade de Davi. A grande oportunidade de Davi. Bom, em 1 Samuel 16, versículo 1, a Bíblia diz assim, Deus manda Samuel, que era o sacerdote, ungir Davi.
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. O que está acontecendo aqui? Já tinha um rei em Israel, vocês devem lembrar do nome dele. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Saul. Mas ele não estava bem com Deus, desobediente, rebelde. Então Deus fala para o Samuel, que era o sacerdote, ungir outra pessoa. Mas Deus não deu de cara o nome de quem era esse outro a ser ungido. Ele só sabia que era um filho de Jessé. Mas olha o problema. Esse homem chamado Jessé, além de Davi, tinha outros 7 filhos. E o Davi era o mais novinho, o caçula. O mais improvável era o Davi. Tanto é que, para resumir essa parte da história, quando Samuel chega com o vaso do azeite para ungir um dos filhos, o primeiro filho a aparecer é o mais velho, o mais provável, que se chamava Eliabe. Quando vem o Eliabe, o próprio Samuel diz: tenho certeza que é esse, está perante o Senhor o seu ungido, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Já ia ungí-lo quando Deus disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Ele devia ser alto então, porque eu tenho rejeitado. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem olha para aquilo que está diante dos olhos, a aparência, né? Mas eu, Senhor, olho para o coração. Não é esse. Então não é esse? Não é esse. Então não é o Eliabe. Depois passou o segundo, Abinadab, também não era. Passou o terceiro, Samar, também não era. Passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo. E ele disse: mas acabaram os filhos, não tem mais um filho. Como se 7 fosse pouco, né, irmão? Mas não tem mais nenhum. Ele disse: tem, mas está lá no pasto, tomando conta das ovelhas. Vou fazer o Jessé, ó. Tem, mas tem, mas... Aí o Samuel: não vamos sentar na mesa enquanto ele não estiver aqui, chama ele lá. Aí quem é que vem? Eu já até falei sobre isso aqui, a questão do Davi, pequenininho, perna magrinha, riscada, de correr no mato atrás das ovelhas do pai. Na hora que ele entra naquele ambiente, Deus grita no coração do Samuel: é esse, pode ungir, que é esse mesmo, o escolhido do Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Fica pensando nessa frase, irmão. Olha para um garoto daquele, o Samuel olhando assim: esse, o senhor tem certeza? Claro que eu tenho, pode ungir. Aí o texto diz, lá no capítulo ainda 16, no versículo 12, quando chamou o Davi, depois o 13, Deus disse: é esse. E aí quando ungiu ele, no finalzinho do 13, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga glória a Deus, irmão. Até aqui nenhuma novidade, nós conhecemos a história. Agora olhando para mim, e o que aconteceu no dia seguinte? Olhando para mim, na vida de Davi, nada. Davi agora está ungido, Davi agora ele está cheio do Espírito de Deus, e o Davi foi apacentar as ovelhas do pai, como sempre fazia. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Às vezes nós participamos de algumas reuniões, de alguns ajuntamentos na igreja, que são muito fortes, poderosos, e a presença de Deus desce. Diga amém, irmãos. É aquela coisa gloriosa, você sente Deus, e você é ungido. Se não é ungido fisicamente com óleo, mas você sente Deus derramando o óleo dele sobre você. A presença do Espírito Santo se apodera de você, e você é cheio você sai da igreja tinindo, e você pensa: uau, agora e amanhã você vai trabalhar normalmente, onde sempre trabalhou, e a vida continua, as lutas continuam, até que você saiba identificar as grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Quem está me entendendo, diga amém.
até que você tenha sensibilidade para conseguir enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga. Aí se você vira a folha da sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, chega a grande oportunidade de Davi. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o nome da grande oportunidade de Davi? Golias. Interessante que só Davi enxergou em Golias uma tremenda oportunidade. A maioria das pessoas, mesmo no exército de Deus, irmãos, mesmo os homens de Deus, mesmo aqueles que faziam parte do exército, olhavam para Golias e tremiam, viam só uma adversidade gigantesca a ser vencida. Mas Davi viu uma grande porta, uma porta grande e eficaz. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quem está me acompanhando, amém? É importante você entender isso. Olha o capítulo 17, versículo 10, diz assim, capítulo 17, versículo 10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem, para que ambos pelejemos, lutemos. Ouvindo então Saul, que era o nome do rei, e todo Israel, estas palavras do filisteu, que era o Golias, espantaram-se e temeram muito. Então a maioria das pessoas não enxergaram em Golias uma porta grande e eficaz, uma oportunidade, mas viram só a adversidade. Está me acompanhando, irmãos? Está todo mundo tremendo de medo. Davi não. Versículo 26, pula para o 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é que ele está pensando que é para gritar e desafiar o exército de Deus? Quem é que esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o Deus vivo? Olha o Davi. Davi já olha para o gigante Golias e vê: quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Eu quero ir. Ele enxerga, enquanto todo mundo só vê a adversidade, ele vê uma tremenda oportunidade. Até aqui, quem entendeu? Por favor, diga amém. Eu separei para nós aqui nessa tarde, eu queria que você considerasse, você gosta de anotar isso, 3 grandes adversidades do crente, na vida de um crente, quando ele identifica uma oportunidade divina. E você vai perceber Davi tendo que encarar estas 3 adversidades. E eu queria que você considerasse cada uma delas. A primeira delas, o irmão aqui vai me ajudar, ele colocou aqui no telão para aqueles que estão aqui, o pessoal que está em casa também pode filmar aqui, não tem problema. Qual é a primeira grande adversidade? Se você quer aproveitar as oportunidades de Deus. Pastor, uma porta grande e eficaz, eu quero é passar por ela, eu quero é porta aberta. Pois é, mas há muitas adversidades. E nós precisamos entender, identificar e passar por elas, vencê-las. Qual a primeira grande adversidade? Adversidade com irmãos. Pastor, não estou entendendo, como assim? Adversidade com irmãos, antes do gigante, a batalha de Davi, irmãos, começou antes dele encarar propriamente o gigante. A batalha de Davi já começou dentro de casa. E a maioria das nossas batalhas, irmãos, a gente não percebe isso. A gente se prepara muito para lutar contra os nossos inimigos. Mas de vez em quando, irmão, a gente toma umas burdoadas de quem a gente nunca achou que tomaria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De vez em quando vem uns cruzados assim, e você diz, rapaz, uma pedrada de quem você nunca esperava ser apedrejado.
E o texto está em 1 Samuel 17, 28. Vamos ler o 28? 1 Samuel 17, 28. Diz assim: e ouvindo Eliabe, quem que era o Eliabe? É só você continuar lendo. Quem que era o Eliabe? Seu irmão mais velho. O que ele ouviu? Falar àqueles homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá do nosso pai, lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui só para ver a peleja, a luta, a guerra, né? Então Davi diz: mas o que eu fiz agora? Mas o que eu estou fazendo demais? Por quê? Irmão, o momento aqui é esse. Os irmãos de Davi mais velhos estavam na guerra, estavam no exército, estavam ouvindo as afrontas do gigante. E aí, não tem ninguém para me encarar, não? E aí o Davi chega, não chega a princípio para lutar, o Davi chega para levar comida para os irmãos. Aí o Davi ouve os gritos, os insultos, e o Davi diz: quem que esse gigante pensa que ele é? Para afrontar o nosso Deus vivo. Isso chega nos ouvidos dos irmãos, principalmente o irmão mais velho, Eliabe. Quando o irmão mais velho escuta isso, dá uma bronca no Davi, e diz: eu sei o que você veio aqui fazer, você veio xeretar aqui, né, Davi? Né, moleque? Você veio aqui só para poder xeretar, bisbilhotar. Com quem que você deixou as ovelhas do nosso pai lá no deserto? Vai trabalhar lá em casa, menino. Sai daqui, isso aqui não é lugar para você não. Vai lá para a casa do pai. Você veio aqui só, eu sei o que se passa no seu coração. Irmão, ninguém conhece o nosso coração. Quem é que conhece o nosso coração, irmão? Só Deus. Mas tem gente que se acha, é presunçoso, presunçosa. Eu sei o que está no teu coração. Mas como? Não tem como saber o que está no coração. Deus é que sabe. Julgando Davi, apontando para Davi, humilhando Davi e dizendo: você é presunçoso, você veio aqui só para xeretar, você não tem mais nada o que fazer não, você não tem serviço não, Davi, vai lá tomar conta da ovelha do pai, isso aqui não é para você. E ele escuta isso de quem? Do irmão mais velho. Eu fico surpreso, irmãos, com alguns irmãos, e agora eu não falo só de sangue, afinal de contas, em Cristo Jesus, todos nós somos irmãos. Sabe, irmãos, e os nossos irmãos deveriam ser os primeiros a nos incentivar, não é não, irmão? Eles deveriam ser os nossos maiores incentivadores, os irmãos na igreja, os irmãos em casa, aqueles que são irmãos de fé, que acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, às vezes até estão na mesma igreja que nós estamos, fazendo a mesma obra que nós fazemos, e aí quando nós nos candidatamos, queremos derrubar gigantes, queremos romper, queremos marcar história, enxergamos oportunidades onde ninguém enxerga, eles são os primeiros a dizer: vocês estão entendendo ou não? Você é presunçoso, quer aparecer para o pastor, né? Você quer contar ponto, né? Contar vantagem, né? Você é aparecido, você é orgulhoso, você só quer se mostrar. Eu sei o que está no teu coração, como se isso fosse possível. Repito, só Deus é que sabe o que está no nosso coração. Amém, irmãos? Irmão, o que fazer para vencer essa primeira grande adversidade? Porque o texto principal de hoje é: uma porta grande e eficaz me abriu, uma tremenda oportunidade. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo: mas há muitas adversidades. Nós estamos vendo a primeira, de 3. A primeira é, às vezes, os próprios irmãos da fé. Os próprios irmãos. Pastor, então o que eu faço? Vamos voltar para o texto? Vamos ver o que Davi fez? Olha só no versículo de número, eu vou ler de novo a partir do 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi,
e disse: por que desceste aqui? Com quem é que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, desceste aqui para ver a peleja. E o Davi diz: o que eu fiz agora? Olha o que Davi diz agora: porventura não há razão para isso? Agora sublinha essa frase em nome de Jesus. O que diz aí? E desviou-se dele. Grave essa frase. E desviou-se dele. Irmão, não me leva a mal, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Se você quiser fazer a diferença em qualquer que seja a área da sua vida, você vai ter que ser muito seletivo. As pessoas que vão fazer parte do seu círculo de amizade, do seu ministério, as pessoas com quem você vai dividir os seus sonhos, as pessoas com quem você deve se abrir, as pessoas com quem você deve contar. E de alguns, queridos, sem medo de errar, de alguns, você vai ter que se desviar. Quem está entendendo? Amém? De alguns, sinto te dizer, você vai ter que se desviar. Se você quiser ir longe, se você quiser abraçar as oportunidades de Deus para a sua vida, você vai procurar andar com pessoas que enxergam oportunidades também, pessoas que empurrem você para frente, pessoas que incentivem você. Amém? Claro, todo mundo que precisa de ajuda, a gente vai estender a mão para ajudar. É outra mensagem. Você tem que ajudar todo mundo, você tem que estar disposto a estender a mão para todo mundo. Mas eu estou dizendo que para caminhar com você, tem que ser gente que te empurre para frente, que incentive você, que faça a diferença. Porque para trás já basta Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, de 3, vai dar tempo. Segunda grande adversidade que eu vejo Davi encarando aqui, vamos colocar aqui no telão, filma aqui para a gente também. Adversidade com a sua liderança. Puxa, como eu queria que a igreja toda ouvisse isso. E quando o meu pastor não acredita em mim, e quando o problema é a minha liderança, aqueles que deveriam me abençoar e dizer, vai, qualquer coisa, conta com o nosso suporte, e quando são estes que dizem, você não tem capacidade. Meu Deus do céu, que adversidade grande, irmão. Mas Davi passou por isso no versículo 32, vamos ver? Vamos ler o 32? Diz assim, 1 Samuel 17, 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse gigante aí. Teu servo aqui irá, eu vou, e pelejará contra esse filisteu. Eu vou, ô rei, pode deixar comigo, eu vou encarar esse gigante aí, eu vou derrotar esse gigante aí. Porém, Saul disse a Davi: vai nessa força, Davi. Foi isso? Não, não mesmo. O que o Saul disse? Qual foi a palavra de incentivo que o rei de Davi, porque Saul era o rei, qual foi a palavra de incentivo que o líder de Davi deu para ele? Qual foi a palavra de incentivo? Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Ô rei, ó, tô te indo, rei, nome do Senhor. Ele pensa que ele é quem? Eu vou vencer, vou derrotar, deixa comigo, rei, teu servo irá e pelejará contra ele. Olha o rei Saul: filho, você não pode ir. Por que eu não posso ir, rei? Olha para você, guri, presta atenção no que você está falando.
Você já viu que o homem lá é uma máquina de matar, experimentado, cresceu guerreando, lutando. Ele é guerreiro. O que você faz da vida? Você, pastor de ovelha, misericórdia. Você não tem condição. Você não tem formação. Você não tem habilidade. Você não tem capacidade. Irmão, você tem noção de como isso é ruim de ouvir? É ruim de ouvir de qualquer pessoa, mas isso fica muito mais danoso quando vem de uma liderança acima de você, quando vem da boca de um pastor, que deveria dizer: vai lá minha irmã, você tem condição sim, vai lá meu irmão, Deus vai te usar em nome de Jesus, vai lá querido, o Senhor Deus vai tomar frente desse negócio aí, você pode ter certeza, Deus é contigo, vai funcionar, vai nessa tua fé, vai nessa tua força. Eu penso que os nossos líderes deveriam ser os nossos maiores incentivadores, diga amém. Mas cá entre nós, vamos falar a verdade aqui, irmão, nem sempre são. Uma vez eu ouvi do meu pastor, eu era menor, acredite, menor do que eu sou, menor ainda, mas eu ouvi do meu pastor uma vez: irmão, você não tem chamado, e você não tem ideia de como isso é ruim, porque uma coisa, como eu repito, uma coisa é você ouvir a abobrinha de quem é lá de fora, ou às vezes até de quem está dentro da igreja, mas é o irmão, já é uma luta, vencer o que os irmãos dizem. Agora, o rei disse que eu não posso, o rei não vê condições em mim, o rei não vê capacidade na minha vida, então a vontade que dá na hora é você ir embora. Vocês estão entendendo, irmãos? É você dizer assim: mas se não acreditam em mim, eu estou perdendo meu tempo, então, poxa, eu estou aqui, né, me disponibilizando, dizendo que pode contar comigo, mas não vê capacidade em mim, então quero saber também. E como é que a gente vence isso? Como é que Davi venceu isso? O texto segue dizendo que Davi trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. Como é que ele fez isso na prática? Quando ele ouviu do rei dele, do líder dele: você não pode ir, você é um garoto, você é um menino, você não tem condição. A reação de Davi foi: ei, peraí, rei, deixa eu te contar um negócio aqui, rei. Esse rapaz aqui, o senhor está falando que não tem condição? Esses dias apareceu um urso e tentou abocanhar a ovelha lá do meu pai, lá que eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Você corri para cima do urso, agarrei o bicho e matei ele. Aí o rei já está olhando para esse menino diferente, né? E o rei: não acabou não, esse tempo agora atrás apareceu lá um leão. Do leão você correu. Corri para cima dele, agarrei ele, matei ele. E vou te falar uma coisa, rei, essa frase é linda, atenção, vou te dizer uma coisa, rei: do mesmo jeito que Deus foi comigo contra o leão, contra o urso, Deus também será comigo contra esse gigante incircunciso filisteu. Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército de Deus vivo? Irmão, Saul, o líder, ele disse: não tem como te segurar. Irmão, que você seja sempre uma pessoa que não se pode segurar, que ninguém consiga te brecar, te conter, no bom sentido da palavra. O Salmo 1 diz que não se detém no caminho dos pecadores. Diga glória a Deus, irmão, que não para. Não, meu Deus, eu sei o que Deus tem para mim. Pode os meus irmãos não acreditarem em mim, até meu pai, porque no caso do Davi, nem o pai, porque não tinha nem chamado ele na hora da unção. Pode até o líder, o rei, não acreditar em mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus, irmão. Eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. Esse é o Davi. Terceiro e último obstáculo, a adversidade. Aí vem a luta em si, aquela que é a mais conhecida, né? A adversidade com os seus gigantes. Você vê que antes de lutar contra o gigante, ele já teve que lutar com os irmãos, ele já teve adversidade com a liderança, e agora com o rei, né?
E agora aparece finalmente o gigante para cair. E lá vem o gigante. E aí no versículo de número 43, vamos ler o 43? 1 Samuel 17, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, quando viu Davi vindo lutar com ele: sou eu algum cão, algum cachorro, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e as bestas do campo. Obrigado. Você vem a mim com pau. Por que pau? Porque o Davi era pastor de ovelhas, ele estava usando um cajado, né? Ele estava vindo lutar contra o gigante. E o que ele tinha em mãos? Ele tinha um cajado, ele tinha uma funda, ele tinha colhido 5 pedrinhas lisas do ribeiro, ele coloca aquilo no bolso, no bornal dele, e quando o gigante vê o Davi vindo aqui, vocês mandaram o moleque, vocês não têm vergonha não, eu vou acabar com esse menino, eu vou trucidar a vida desse garoto, você vem com pau, você vem com pedra para atirar em mim, menino, eu vou acabar com a tua raça. Davi olha para ele e diz, porém disse Davi, tu vens a mim, vamos comigo essa parte aqui, que isso aqui é lindo, hein? Tu vens a mim com espada, que mais, igreja? Com lança, que mais? Com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga glória a Deus, irmão. Esse é o nosso Deus, Ele é Senhor. O Davi disse, você pode vir com a espada, você pode vir com o escudo, você pode vir toda armada até os dentes, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não sei o nome do seu gigante, o nome do gigante e da tremenda oportunidade, mudou a vida de Davi depois que esse gigante caiu. E eu desafio aqui dizer, mas eu ouso dizer nesse fim de tarde, que a sua história, ela será completamente diferente, depois que você derrubar esse gigante que tem te amedrontado agora. Você pode hoje estar diante de uma situação amedrontadora, e você, misericórdia, como é que eu vou fazer? Mas que oportunidade, na hora que esse gigante cair, na hora que esse problema for resolvido, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, uau, glória a Deus. Glória a Deus, amém ou não amém, irmãos? Elas vão olhar para você e dizer, o que você fez? O que você fez com esse menino? Esse seu filho mudou, essa filha mudou, seu casamento mudou, sua vida financeira mudou, sua saúde mudou, sua fé mudou. O que você fez? O que você fez para derrubar esse gigante? Você vai dizer assim, eu fui contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, e olha que lindo, eu não posso terminar sem ler esse texto 46, vamos ler o 46? O verso 46, Davi continua dizendo para o gigante, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, menino atrevido Davi, né? E os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o que o Davi está dizendo, Golias, você é minha chance de mostrar para a terra inteira o tamanho do meu Deus, que existe Deus em Israel. Golias, que oportunidade que você está me dando para eu mostrar para todo mundo o Deus que eu creio, o Deus que eu acredito. Olha, ele continua. Agora, por favor, grave, se você conseguir sublinhar, grave isso. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, aleluia, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é
a guerra, aleluia, e Ele vos entregará na vossa mão. Irmãos, Deus não precisa de espada para te dar vitória. Pode ser que você se sinta completamente incapacitado diante da sua batalha, da sua grande adversidade. Você não veja em você mesmo condições de vencer isso. Mas essa frase de Davi, para mim, ela é muito forte e verdadeira. O Davi diz: o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele é general de guerra. Essa sua batalha, pensa num especialista em guerra, em batalha, o nosso Senhor. Ele é general de guerra. Ele tem vitória para você. Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Nós vamos orar essa palavra. Coloca para mim, Cauê, o resumo ali, por favor, aquele slide que a gente fez o último. Quais as 3 grandes adversidades que nós precisamos vencer, gente? Primeiro, a adversidade com os irmãos. Não fique chateado. Se você não encontrar, diante de batalhas, diante de luta contra os seus gigantes, se você não encontrar apoio dos irmãos. Não fique chateado. Não deixe isso balançar a sua fé. Qual é o antídoto contra essa adversidade? Desvie-se deles, escolha caminhar com pessoas que vão te impulsionar, que vão melhorar você, fazer de você um crente melhor. Número 2, segunda adversidade, a adversidade com a sua própria liderança. O seu próprio rei não acredita em você, seu próprio rei não vê potencial em você. Como é que eu venço isso, pastor, essa adversidade? Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus, e nele você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Nele você é mais do que vencedor. Diga glória a Deus. E finalmente, número 3, a adversidade com os seus gigantes. Você pode nomear o seu gigante como você quiser. Eu não sei qual o tamanho do problema que está diante de você. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma adversidade financeira. Esses dias tem sido um gigante na vida de muitas pessoas, uma adversidade profissional, mas o meu Deus é maior. Diga glória a Deus, irmão. Deus é mais, querido. Vá contra este gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. No nosso dias hoje, nos nossos dias, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia. Vamos ficar de pé, gente. Vamos entrar em guerra, vamos para o combate. Vamos, uma grande e eficaz porta está aberta diante de nós. Olha assim para a sua mão e diga: poder de Deus, entra agora na minha mão. Eu vou usar o poder, a autoridade que o Senhor tem me dado, e todo mal na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus caminhos, vai cair por terra, vai ter que bater em retirada, hoje, agora, em nome de Jesus. Coloca a mão no alto da cabeça, fecha os olhos, vamos para o combate. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de cada homem, com a fé de cada mulher aqui na igreja e também com esses que estão em casa. E meu Deus, nós entramos em combate agora. Quem sabe esta pessoa já está aqui sem nenhuma esperança, já está entristecida, as palavras de desânimo que ela escuta dentro de casa, e às vezes até, meu Pai, num ambiente de fé, os irmãos que ao invés de incentivar, empurrar, e meu Deus, erguer, levantar, estão dizendo, meu Deus, que ele não pode, que ela não pode, que não vai dar certo. Mas em nome de Jesus de Nazaré, eu digo a toda força contrária, eu digo a toda ação do inferno, eu digo a toda força
do cão. Solta essa vida em nome de Jesus. Largue esta pessoa, esta ideia que tem minado a mente dele, a mente dela. Meu Deus, é um espírito de desistência, é um espírito de desânimo, de apatia, que tem derrubado esse homem, que tem derrubado essa mulher, que sempre foi uma pessoa espontânea, que sempre foi uma pessoa alegre, que sempre foi uma pessoa de luta, uma pessoa de guerra, uma pessoa desbravadora, e agora anda, meu Pai, uma pessoa quase que desanimada, uma pessoa cogitando até cometer uma atrocidade, fazer uma loucura, meu Deus, de tão para baixo, de tão desanimada, de tão apática. Em nome de Jesus, ô Satanás, eu digo, largue esta vida, largue esta pessoa, solta, eu digo, toda ação do diabo. Vamos, pode pular para fora, pode soltar essa pessoa agora. Meu Deus, vai mandando fogo agora, Jesus, vai queimando, isso, vai queimando com o teu poder agora. Aonde existir um demônio escondido, aonde existir uma força do inferno, espíritos de dores, de doenças, de enfermidades, eu te repreendo agora. Sai dor de cabeça, dor do corpo, dor da nuca, nas costas, o câncer, o nódulo, o tumor, em nome de Jesus, desapareça. Sai caroço no seio dela, vamos, sai, isso, sai daí, sai dor de cabeça, esse formigamento nas mãos, essa dor dos ossos na pele, esse problema de alergia, eu digo, toda a força do inferno, tira a mão e diga, sai, e sai, em nome de Jesus. Levante a mão bem alto para ele, diga: Pai, pode falar um pouquinho mais alto, Pai, eu tomo posse da minha bênção, aqui, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, deixa eu completar essa oração. Meu Deus, nós temos compreendido pela Tua palavra que a luta contra os nossos gigantes começa muito antes de encarar o próprio gigante. Às vezes Satanás já vem tentando nos abater, Satanás já vem tentando desanimar essa pessoa entre irmãos, já vem tentando desanimá-la entre liderança, entre o rei, entre superiores, o chefe, aqueles que não veem, deveriam ver capacidade, deveriam ser os maiores incentivadores, mas não veem capacidade, pelo contrário, ainda te diminuem, ainda te jogam para baixo. Então, meu Deus, eu oro por estas pessoas e lhe peço, levanta um exército de vencedores. Meu Deus, ajude-nos a olhar com os teus olhos, ajude-nos a ver como o Senhor vê. Meu Deus, ajude-nos a sair daqui nesse finalzinho de tarde, meu Deus, identificando grandes portas abertas e eficazes, grandes oportunidades, ainda que elas não estejam, meu Pai, disfarçadas, escritas, ainda que elas não venham, meu Deus, assim escritas, oportunidades, meu Deus, ainda que venham em formas de luta, de grandes adversidades, ajude-nos a percebê-las em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa bênção em nome de Cristo. Quem crê, diga amém. Podemos aplaudir o nosso Deus mais uma vez? Glória a Deus, pode sentar um minutinho, glória a Deus, querido. Irmãos, que você saia daqui hoje para identificar essas oportunidades de Deus na sua vida, amém? Se você trouxe a sua ajuda, você que está aqui na igreja, os obreiros vão passar os envelopes de dízimo, de oferta, fique à vontade, tá bom? Você é de casa, você já conhece o procedimento, olha, eu quero ajudar, eu sou fiel a Deus, eu quero o envelope do dízimo, é só você pedir, que eles vão até você. Tiver qualquer dúvida, eles tiram também, tá? É só você perguntar para eles. E você que está nos acompanhando nesse finalzinho de tarde, sexta-feira, quem sabe pela primeira vez, né? Meu nome é William Sodré, sou pastor aqui da Igreja da Graça, hoje no CPA 4, é um bairro aqui da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo à nossa live, nosso culto online. Mas se você já é de casa, você é membro inclusive aqui da nossa igreja, saiba que você pode continuar nos ajudando, ofertando, semeando na casa do Senhor. Você pode inclusive fazer isso de duas formas. Você pode passar por aqui, porque a igreja está aberta, você pode passar por aqui, deixar a sua doação, ou, se você preferir, você pode fazer o seu depósito,
sua transferência online, muita gente tem preferido fazer assim, e nos enviar o comprovante, o depósito. As contas estão aparecendo aqui no telão para aqueles que estão aqui na igreja. Os irmãos estão vendo aqui na igreja, mas você que está assistindo, na descrição do post aqui no Facebook, nos comentários, nós temos as contas da igreja. Escolha aqui a melhor conta, o melhor banco para você, faça a sua transferência, o seu depósito, e manda a foto 65, que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e o telefone é o 99255 2568. 99255 2568. Também quero agradecer as doações de alimentos que nós recebemos. Graças a Deus, hoje mesmo, nós já conseguimos ajudar mais famílias para a glória de Deus. E graças a Deus, em primeiro lugar, e a ajuda que muitos de vocês têm dado. Arroz, feijão, alimentos não perecíveis. E eu estendo aqui o meu agradecimento para vocês que estão aqui na igreja. Irmão, que Deus retribua, que Deus prospere vocês abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para o pessoal que está em casa, igreja? Levanta a mão assim um pouquinho. Pai, nós abençoamos aqueles que estão nos acompanhando, declarando vitória, declarando bênção de Deus sem medida sobre a vida de todos eles, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja de Jesus aqui diga amém, e vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Lembrando que no domingo nós temos 4 reuniões, tá, pessoal? Domingo 4 reuniões normais, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Que Deus abençoe você de casa.